Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi, diretamente aqui da Folha de Boa Vista. Eu sou Marina Pascoaloto. E eu sou o Douglas Minotto. Hoje a gente trouxe mais uma vez para uma tarefa árdua, né, Belido? Belido, para quem não sabe, ele já participou de um programa nosso para falar sobre reforma tributária e a gente propôs esse desafio de ele participar mais uma vez, só que dessa vez para falar sobre holding. Belido, que é contador, advogado, especialista tributário, especialista no agronegócio, o cara tem um currículo incrível. É uma honra tê-lo novamente aqui no podcast, Belido. Bem-vindo. Tenha certeza que a honra é toda minha e eu fico muito à vontade pela segunda vez estar com vocês. Com certeza vamos ter bons momentos aqui desse assunto tão relevante. Pô, muito massa. Belido, queria começar com aquela pergunta que eu acho que 90% dos empresários têm. O que é holding? Holding, se você for usar a terminologia da palavra, ela vem do inglês to hold, que quer dizer segurar, proteger. Agora, quando nós trazemos para o linguajar do brasileiro, do português, a holding é uma empresa que tem por finalidade controlar outras empresas. E aí você tem a holding pura, que é aquela holding de participações. Ela é a controladora de outras empresas. E você tem a holding patrimonial, que é aquela empresa que tem os imóveis. Você tem a holding rural, que administra, por exemplo, as fazendas. Mas assim, holding verdadeiramente é a holding de participações, que ela controla outras empresas. Uma outra dúvida. E para quem é a holding? Porque assim, a gente escuta o nome holding, eu penso logo que Bolsa de Valores, o Itaúsa lá, né, que eles têm uma holding. Então, tipo assim, eu imagino algo gigantesco que não é pra gente. Fazendeiros abastados. Aqueles fazendeiros, né, que possuem um patrimônio gigantesco. Aí eu te pergunto, para quem é holding? Bom, para nós respondermos essa pergunta, nós temos que entender quando que a holding começou a ser permitida no Brasil. Nós temos a lei das SA, que lá em 76, no tempo do regime militar ainda, lá na lei, no seu artigo 2º, lá começou a permitir a criação de empresas que viessem a controlar outras empresas. Por muitos anos no Brasil, holding ficou a par somente dos bilionários, daqueles que você não tinha noção do dinheiro, dos bens que eles possuíam. Só que o conhecimento ele foi difundido. E se você vê dos 20 anos para cá, se você pegar de 2000 para cá, quase todo empresário que ele tem um patrimônio razoável, e esse patrimônio eu vou colocar aqui de 1 milhão para frente. Todo empresário que tem um patrimônio, não precisa ser empresário, pode ser servidor público, pode ser uma pessoa física qualquer. Pode ser uma família. Pode ser uma família. Que não precisa necessariamente ter uma empresa. Não precisa necessariamente ter uma empresa. Ele começa a ver o benefício da holding. Para quem é a holding? Bom, primeiro, a holding ela é uma das ferramentas de proteção patrimonial. Então, se você tem um patrimônio lá de 1 milhão a preço de mercado, não é preço de custo, porque a preço de custo você tem centenas de pessoas que tem lá uma terrinha na sua declaração do imposto de renda que ele pagou 100 mil. Só que ele pagou 100 mil há 20 anos atrás. Hoje vale de 1 milhão a 2 milhões essa terra. Estou falando a 1 milhão preço de mercado. Já começa a fazer sentido em pensar em proteger o seu patrimônio. Não só proteger,
mas como também pensar na importância de suceder esse patrimônio na família. Então, para quem é a holding? Não é para qualquer um. É para quem possui um patrimônio de pelo menos R$1 milhão para frente. E a gente tem que pensar muito assim, muitas vezes esses patrimônios eles não estão regularizados, muitas vezes esses patrimônios não, às vezes até não estão declarados, muitas vezes o pessoal pensa na holding para, vamos tentar esconder aqui do governo, proteger, blindar todo o meu patrimônio para nunca ninguém conseguir pegar. É verdade isso? A pessoa consegue abrir uma holding dessa forma? Impossível. Nós temos que entender assim, antes... Eu sou contador. Então, assim, eu sou contador há mais de 20 anos. O contador, ele vai muito na letra fria da lei. É o que está ali na lei e vamos seguir o que está. Quando você passa a estudar o direito na faculdade, que você termina o curso, e aí você galga a posição de advogado, eu ainda estou... quentinho, tô com menos de 30 dias que peguei minha OAB. Você começa a olhar com o olhar do direito, não mais com o olhar do contador. Então, assim, quando você olha para o olhar do direito, a lei fala uma coisa, mas a jurisprudência, ela vem com decisões, muitas vezes, não igual o que está na lei, mas atingindo o que a sociedade precisa. Então, você montar uma holding com o objetivo de enganar, você está cumprindo o que está na letra fria da lei. Você está abrindo uma empresa, você está colocando o seu patrimônio ali, você está fazendo as proteções necessárias, mas à luz do direito, para nada vai servir o que você está fazendo. Por quê? Na justiça, vai ficar provado que você fez aquilo com fraude. Com fraude a terceiros, com fraude a credor. Ou seja, você fez tudo certinho, mas vai ser desembaraçado ou desbaratado perante a justiça. Então não funciona. Hoje, para você abrir uma holding, para você evitar contestações judiciais no futuro, primeira coisa que você deve fazer: puxa todas as certidões desse patriarca, dessa matriarca, que nós vamos fazer o trabalho de proteção patrimonial dos bens que ela possui. Por quê? Se ela abrir uma holding e ela está devendo o governo, vai dar problema. Agora, se ela abrir uma holding e todas as certidões delas estão negativa, não está devendo ninguém, puxa a certidão de protesto no cartório, puxa a certidão da Receita Federal, da Justiça do Trabalho, a certidão civil estadual, tá tudo redondinho. Você acha que vai dar problema nessa holding? É muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Só que a lei não manda você puxar a certidão. A lei te dá os caminhos lá, você pode fazer assim, assim. Mas espera aí, como é que você abre uma holding devendo para o governo? Como é que você abre uma holding se você tem um processo judicial que está penhorando algum dos seus bens? Que aí isso caracterizaria, por exemplo, fraude. Por exemplo, eu vou tirar esse bem aqui do meu nome, botar para hold, para eu não precisar, tipo assim, eu não vou pagar o que eu tô devendo ali pro governo, ou para banco, ou para qualquer tipo de fornecedor, né? E vou deixar quieto. Não vai dar certo. Não, peraí, vamos atrás daquele bem que tu colocou na tua hold. E olha, na justiça, a desconsideração da personalidade jurídica, artigo 51 do Código Civil, é claro. Se você estiver abrindo empresa com segundas intenções, a justiça simplesmente fala: epa, empresa você nunca teve, mas eu abri. Você abriu na sua cabeça. Traga tudo para a pessoa física novamente. Inclusive, Belido, a gente vê hoje muito na internet advogados envergonhando a classe, vendendo a ilusão de blindagem patrimonial, que inclusive grande parte dos profissionais
condena esse termo, blindagem. Não existe blindagem patrimonial do Brasil. A gente sabe que existe, que temos muita insegurança jurídica, mas esse termo é errado. É, uma coisa até que eu tava falando com o Belido antes de começar aqui, né? E aproveitando o gancho, o que é proteger o patrimônio e o que é essa blindagem? Até onde essa blindagem vai? Bom, Não vai. eu devo responder essa pergunta com muito cuidado. Primeiro, o termo blindagem, ele serve mais para vender. Porque se você for no pé da letra, não existe blindagem 100%. Você consegue reduzir os riscos. Você consegue minimizar os riscos. Mas blindar 100% é complicado. Mas olha só, é possível você reduzir os riscos. Não, com certeza. Eu te dou um exemplo simples. A tua empresa, vamos imaginar que a tua empresa seja uma indústria. Indústria de qualquer segmento. Ah, Belido, não é indústria. Indústria é para rico. A minha empresa é comércio. Comércio de qualquer segmento. Belido, eu tenho serviço também. Serviço de qualquer segmento. Vamos lá. Essa empresa, ela possui um terreno. Ela tem um funcionário, ou 2, ou 3, não importa quantos funcionários ela tem. Essa empresa, ela recebe um processo trabalhista. Olha que risco. O processo trabalhista, quando você vai para a Justiça do Trabalho, existe aquela ideia de que o funcionário sempre é hipossuficiente. Ou seja, você como dono da empresa sempre tem mais do que o funcionário. Não estou dizendo que a Justiça do Trabalho não olha o empregador. Ela olha. Mas, na maioria das vezes, nós temos grandes chances como empresários de perder alguma coisa na Justiça do Trabalho. Você não paga uma condenação da Justiça do Trabalho. Vamos imaginar lá, 10 mil reais. Você briga, descobre que você tem um terreno. Esse terreno está no nome de quem? Da empresa. Esse terreno vai ser penhorado e vai servir para quitar essa dívida trabalhista. Agora vamos fazer o segundo exemplo. A empresa, ela não tem o terreno. O dono da empresa tem uma holding, uma outra empresa, onde está alocado esse terreno. E quando ele alocou esse terreno na holding, ele não tinha nenhum processo trabalhista. Puxou as certidões antes de dar entrada na holding, fez tudo o serviço como manda o figurino. Você agora está com o processo. Sua empresa não tem aquele terreno. E você não está conseguindo faturar dinheiro para pagar aquela ação judicial. O bem que está na holding não se comunica com o processo da sua empresa prestadora de serviço comercial ou industrial. Então eu te pergunto, sobre esse processo trabalhista, houve ou não houve blindagem sobre esse terreno que está lá na holding? Houve. Houve. E aí a gente tem que entender, a holding é um CNPJ distinto da empresa operacional. Não há nenhuma ligação. Ah, Belido, mas o dono da empresa operacional é o mesmo dono da holding. Sim, é verdade. Mas o que tem a ver a holding com a empresa operacional? Nada. E o pulo do gato, Belido? Como que faria o pulo do gato para a gente conseguir a isenção do tal do ITBI? Marina, só pra... A Marina, ela pulou etapas. Vamos deixar essa, ó. Vamos falar. A pergunta no ar. Vamos falar dessa parte do ITCMD, do ITBI. A gente ainda vai falar sobre isso. Calma, aguarda um pouquinho aí, que isso daí é importante também. Mas vamos aos poucos. Vamos só para essa parte patrimonial e de blindagem. Você falando, de um processo trabalhista. Aí eu, como ouvinte, o cara tá querendo se esquivar da lei, não tá querendo pagar suas coisas, não tá...
Mas eu vi que você botou um processo de 10 mil reais e tudo mais. Mas vamos supor que seja um processo ambiental, vamos supor que seja um financiamento de um banco que você não esteja conseguindo pagar. Vamos supor que tua empresa, sei lá, tocou fogo nela, pode acontecer também, que é outro risco, né, nos bens, e você não ter seguro, e você não conseguir, sei lá, e por qualquer outro motivo você não conseguir mais pagar suas contas. A única coisa que você tem é o seu patrimônio pessoa física, que você conquistou através da empresa. O que vai acontecer? Os seus fornecedores, né, banco, receita, funcionário, vai te processar e vai acabar chegando na tua pessoa física e tomando esses teus bens. Sim. E a hold, no caso, seria para proteger, para não fazer com que isso ocorra, para tu não ficar, né, totalmente de mãos atadas ali e a tua família acabar se prejudicando por causa disso. E como mesmo você falou, muitos bilionários, né, a gente viu o caso da Americanas, que deveria ser preso, o Jorge Lemos, os outros sócios e tudo mais. Mas os caras são tudo baseado nisso, né? Na hold tem a questão de contrato de administração, então, querendo ou não, a responsabilidade em si não fica tanto para eles, e não significa que tem aquela fraude que vão alcançar o patrimônio da pessoa física. Porque os caras estão tudo preparados já, né? Tudo baseado em cima dessa parte da hold. Assim, é o meio que um resuminho que eu tentei trazer do que eu escuto por aí, do que alguns empresários costumam falar. Nós temos que tomar cuidado com a questão fraude. Eu não posso constituir uma holding, eu não posso usar de ferramentas disponíveis para o mercado de planejamento patrimonial com intuito de fraude. Então, assim, quando o cliente me procura, que eu vou conversar e ele fala, doutor, é o seguinte, eu estou devendo o banco e eu só tenho essa propriedade, o banco não descobriu, doutor, e eu não quero perder. Aí você olha no olho do cliente e fala assim, você está ciente que o que você está querendo fazer não é lícito. Se eu estou ciente, doutor. Eu falei, pois bem, se nós constituirmos uma holding e lá no futuro, daqui 3, 4 anos, o banco descobrir que você fez isso, tudo que nós fizemos vai ser desconsiderado. E você ainda vai ter o risco de ser denunciado no Ministério Público por fraude. Não, doutor, mas assim mesmo eu quero. Você é advogado. Você está ali para atender o contribuinte, para atender o seu cliente. Então, assim, tem que ficar muito claro. A ferramenta holding, outras ferramentas que tem, você não pode utilizar para fraudar. Porque se for descoberto, vai dar problema. Vamos ter problema. Mas assim, nós estamos olhando só para a questão de dívida. Empresarial. Nós temos que olhar a questão familiar, a questão sucessória. Falar de holding é muito bacana, porque envolve área do direito de família. Nós temos a figura da esposa. Quando é esposa, ok. E quando é amante? E quando é a segunda? E quando é aquela de uma semana sim e um ano depois? Muda a história, né? A esposa tá tudo certo. Mas e quando eu falo da segunda? E quando eu falo da amante? A holding, ela serve para também trabalhar esses detalhes. E quando você tem filhos dentro do casamento, e fora, é maravilhoso. E quando você tem filhos fora do casamento? E quando você vai descobrir, quer dizer, você não. E quando se descobre que tem filho fora do casamento, quando tá velando o pai? Quando tá velando lá o decujus? Então você tem lá o direito de família. Você tem o direito societário, porque a holding, ela vem para a empresa. A gente usa a empresa. E aí você tem o direito tributário. Porque nesses detalhes dos planejamentos familiares e patrimonial, eu tenho a parte do governo.
que é o tributo. Então, assim, ó, você passeia nessas áreas, direito societário, direito familiar, direito tributário. Então, se você não tiver um mínimo de conhecimento dessas áreas, você faz besteira. Porque você acha que está fazendo uma boa coisa e, na verdade, ele ia pagar de imposto, por exemplo, 100 mil. Por um detalhe, o imposto de 100 mil vai para 1 milhão. E depois que você fez, você não desfaz. É incrível que um errozinho besta pode mudar o jogo todo na hora de... Pode mudar o jogo todo. E tu não pode voltar atrás, né? Que é o pior. Pô, a cagada já tá feita e agora não tem mais o que fazer, meu amigo. Infelizmente. Então, tipo, fica tanto o patriarca ou a matriarca, né, de mãos atadas, porque às vezes não tem nem esse valor pra pagar, né? E o profissional também, pô, fiz besteira. E agora? Tá, Não tem mais pra onde A correr. importância, gente, de contar com um excelente contador e um excelente advogado. E eu gosto de dizer que a hold ela deve estar acompanhada dos dois. Dos dois. Sempre do contador 2 em 1. e do advogado. 2 em 1. Olha aí, ó, o nosso querido 2 Belido. pelo preço de 1. Então, tipo assim, a importância de ter ali, porque o advogado, ele entende do direito da família, o advogado, ele entende da legislação tributária, o contador, ele já é mais voltado para a parte societária, para a parte empresarial. Claro, um pode entender um pouco de cada coisa, mas é bom ter dois profissionais, principalmente para uma situação tão importante quanto essa, né? Porque você está protegendo o bem da sua família, você já está fazendo uma sucessão para eventualidades futuras, Sim. pagando menos imposto e ainda ajudando na governança corporativa, que é uma outra coisa também que a hold traz, né? Logo quando você falou no início, de participar de outras empresas. E isso também serve para você controlar, né? Ter aquele controle, ter aquela governança, conseguir organizar direitinho, né? E evitar a confusão patrimonial, que é uma das coisas que pode derrubar a abertura da hold. Então não adianta nada, por exemplo, eu abrir uma hold, tudo certinho nos trâmites, todos bacana, e eu começar a usar o dinheiro da hold para fazer outra coisa. Pegar o cartão Usar da na minha hold, pessoa física. usar na pessoa física, pronto, você desconsiderou a personalidade jurídica e prejudicou todo o trabalho que foi feito, que não é fácil, é um pouco demorado dependendo da situação. Então tem isso, não adianta só você abrir da forma certa, você tem que continuar também. Tem que continuar. Né? E aí entra a importância da contabilidade, do profissional contador. E aí, Douglas, Marina, eu quero fazer uma observação. Entre todas as áreas do direito, é bem verdade que algumas são mais penosas, são mais difíceis. E aqui eu abro um parênteses para a área tributária. Se você for pegar em qualquer estado, vou trazer para o meu querido estado, o estado de Roraima. Se você for pegar quantos advogados tributaristas que nós temos, a gente consegue contar nos dedos. Por quê? Porque é uma área que tem muito detalhe. É uma área que muda constantemente. É uma área que mexe no órgão mais sensível do contribuinte. Qual é o órgão? O bolso. O bolso. O bolso. E assim, eu gosto dessa área. Mesmo como contador, eu sempre gostei de estudar. Estudar, fazer pós-graduação, fazer cursos livres, entender o porquê daquilo. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu tive a grata satisfação de constituir uma holding para um advogado. E ele disse assim, olha, Belido, de tributário eu não entendo. Eu não quero discutir. Por favor, faça para mim. Então, assim, não é porque é advogado, vai entender do tributário por completo. Um bate-papo, uma conversa, sempre faz a diferença. Poxa, eu não pensei nisso. Por que eu vou pagar o ITCMD sobre esse valor se eu tenho uma outra condição para pagar sobre outro valor? Por que eu vou pegar o meu bem que está lá avaliado na minha declaração a preço de custo de 100 mil
e eu vou transferir para a empresa pelo preço de mercado, 1 milhão ou 10 milhões. Aí você, calma, tem um benefício na lei que permite você transferir pelo valor de custo. E assim você vai construindo. Você vai, é como o Douglas falou, cada um tem uma parte e assim a gente consegue chegar no total. Show de bola. Belido, a gente já conversou um pouquinho aqui sobre o que é hold, vantagens, né, para quem é. Beleza, eu entendi. E agora? Eu acho que é para mim e eu quero abrir uma hold. O que eu preciso? Por onde é que a gente inicia? Como é que é feito esse processo? Tem como dar um resuminho aí pra gente? Com toda certeza. Vamos lá. Bom, você entendeu que a hold é para você. Aí você tá lá conversando com o advogado. A primeira pergunta é: por que você acha que a hold é para você? É comum o cliente chegar para mim e dizer: doutor, ela é para mim porque serviu pro meu vizinho. Eu tenho um amigo que é fazendeiro e ele fez a hold e eu também quero. Não, não pode ser assim. Primeira observação é: você quer montar uma holding? Quero. Qual o seu objetivo em montar uma holding? Doutor, é o seguinte, eu tenho um patrimônio e eu quero trazer o mínimo de proteção para esse patrimônio. Eu tenho 3 filhos. Doutor, é ruim dizer, mas sabe como é que é, né? Eu tô com um filho que tá começando a namorar e eu sei que meu filho vai herdar parte dos meus bens quando eu morrer. Ou seja, o cara já tá inteirado, porque muita gente pensa, é a herança do meu pai. Ei, a herança é só depois que morre. Enquanto não tem o efeito morte, não tem herança. E aí o patriarca já tá preocupado. E ele fala, olha, doutor, meu filho tá começando a ter alguns relacionamentos e eu quero evitar que terceiros venham Querer meter a colher aqui, né? nem meter a colher, ter direito a alguma coisa. Olha que interessante, o cara quer uma hold para proteger o patrimônio dele, para ficar entre a família e não ir para as noras ou para os genros, e ele quer que esse patrimônio ele cresça, ele permaneça. Não, doutor, eu quero uma hold porque eu estou pagando muito imposto. Olha que bacana, na pessoa física, ele paga 27,5% de imposto de renda. Na holding, Marina, pasme, ele vai pagar 11,33%. Se houver adicional, não vai passar de 15%. Vai ficar ali no máximo 15%, mas inicia com 11,33%. Abrindo um parêntese, pessoal, isso se refere a quem tem muitos imóveis, que aluga esses imóveis. Então, uma coisa interessante é fazer da holding uma administradora imobiliária, jogar esses imóveis para dentro da holding, para deixar de pagar 27,5% em cima dos aluguéis que você recebe, que hoje em dia é muito difícil o inquilino pagar em dinheiro, e você vai passar a pagar 11,3%. 11,33%. Exatamente, tem muita gente que fatura aí, que recebe seus valorzinhos em aluguel. Eu falei, pô, bicho, no valor que tu tá recebendo isso é interessante, né? Tu colocar uma holding e fazer, pô, bicho, mas eu não pago imposto. Olha que interessante. Bom, beleza, tu não tá emitindo nota, não precisa, né, e tudo mais, mas o Pix tá entrando na tua conta, né? Não, tá entrando, mas nunca aconteceu nada, não, assim, tá bom então, mas, tá, okay. Cara, tu tem que dormir um pouquinho assim, pensando que pode chegar a acontecer e tudo, né? Douglas, aí nesse esse caso... é o maior problema. Nesse caso, você sabe o que eu falo? Eu digo assim, amigão, se você quiser esperar o futuro, espere. Ele vai ser tenebroso para você. Olha, você tá recebendo aluguel, Pix na sua conta e você não tá declarando esse aluguel. Mas, doutor, é 2.000. Ah, então você já pode dormir em paz. E quando é 2.000 por dia? E quando é 2.000 por semana? A coisa começa a mudar. Porque assim, Douglas,
Se a Receita Federal quisesse quebrar todos os brasileiros, ela era só pegar o nosso extrato. Quebrava todo mundo, quebrava o Brasil. Quebrava o Brasil. Só que a Receita Federal é inteligente. Ela não está preocupada com você que pega 10 mil por mês. Não. Ela está preocupada, ela começa um pouquinho do maior, para depois chegar em você 10 mil por mês. Então, assim, é questão de tempo. Vai chegar o seu dia. E eu digo assim, amigão, se você quer esperar o futuro, o seu futuro é tenebroso. Eu não esperaria. Mas, doutor, o que eu faço? Começa a regularizar a partir de agora. Porque o correto era regularizar de 5 anos para trás. Porque é muito melhor você pagar o imposto do que você pagar o imposto e a multa. E não só a multa de infração, mas a multa de correção. E às vezes, se tu for colocar na ponta do lápis, dá 3 vezes o valor que você iria pagar com pessoa física. Se brincar, o que você ganhou, falta pouco para o governo levar tudo. É incrível, tipo assim, o poder que a Receita tem de tributar, cobrar juros, pagar uma infração ali que às vezes pode chegar a 200%. Que, pelo amor de Deus, então é um negócio que eu sempre gosto de falar para meus clientes. Falar, pessoal, hoje não dá pra brincar. Não dá. Hoje com o Drex vindo aí, é o Drex que chama, né? Que é o Real Digital. Real Digital. O governo, ele vai fazer os seus cruzamentos de dados também com o Pix. Então, o cerco, ele tá fechando. Aí, o que acontece? A pessoa vai querer saber de hold, depois que a Receita vai atrás. Aí quebra. Aí a dor é maior, né? Mas o brasileiro, ele tem esse detalhe. Ele gosta de fechar a porta depois que o ladrão... Entra. Não, nós temos que cuidar antes. Nós temos que fazer o famoso serviço do antes. Como é que é o nome daquele trabalho que você faz para evitar o pior, Douglas? A gente faz muito na contabilidade. Eu tô fazendo aqui o administrativo para você não ter problema judicial. Ou seja, você tá trabalhando no preventivo. Isso. No preventivo. E aí, Douglas, para mim terminar de responder a sua pergunta, eu descubro para que aquela pessoa, eu ia falar aquele empresário, para que aquela pessoa quer uma holding. Aí tudo fica fácil. Você entendeu por que ele quer uma holding. Aí você começa a descrever, vamos lá, o que o senhor tem? Doutor, eu tenho isso, aquilo. Não, vamos fazer o seguinte, providencie a sua declaração do imposto de renda pessoa física para mim. Aí você começa a olhar cada bem, você analisa cada bem, pergunta para ele se ele pretende vender aquele bem nos próximos 2 anos, qual bem ele recebe aluguel, qual bem ele nunca vai vender. Você sabia, Douglas, que nós temos cliente que fala assim, doutor, esse bem aqui não se vende, isso vai ficar para os meus netos, e ele dá aquela risada para você, você já entendeu. Nós temos imóveis aqui em Boa Vista, gente, que o patriarca da família fez isso. Ele colocou, amarrou, não sei se ele fez uma hold, eu não tive essa informação, mas o imóvel não pode ser reformado, não pode ser vendido, não pode ser alienado. Então, vai ficar lá umas 4, 5 gerações. Vai ser tombado, né? Exatamente. E aí olha que interessante, Douglas, na nossa legislação tributária, você dá um outro tratamento para esse bem que você entendeu que o empresário, ele vai morrer e aquele bem não vai ser vendido. Entendeu? Aí ele vai dizer, não, doutor, esse bem aqui, se eu encontrar o que eu quero, eu vendo. Você já entendeu a mensagem. Aquele bem, ele tá dizendo assim, isso aqui não é para meus netos, não. Se surgir negócio, eu vendo. Então, você agora conseguiu identificar toda a vida patrimonial dessa pessoa. Feito isso, você vai trabalhar agora. Que tipo de holding? Qual vai ser o benefício? Qual a estrutura de holding que nós vamos fazer para esse empresário? Por exemplo, o cara tem lá 10 imóveis. 3, ele não vai vender nunca, porque ele já deixou isso claro na sua conversa. 3, ele pretende vender. Os outros 3, ele quer para aluguel. E tem um, que é a moradia dele. E na moradia dele, ele fala assim, doutor, eu não pretendo mudar de casa. Essa casa aqui, eu quero ficar nela
até... Eu, como cristão, eu vou dizer assim, até Jesus voltar. Então, você já vai dar um outro tratamento para aquele imóvel. Você já vai ali instituir aquele imóvel como de uso da família. Ou seja, aquele imóvel nunca vai ser penhorável. Esse daí pode até deixar na pessoa física, né? Porque... Esse daí pode até deixar na pessoa física. Pronto, encontrou esse detalhe? Aí vamos lá. Quantos filhos você tem? Doutor, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho um filho apenas. E aí? Você sabe que os seus filhos são seus herdeiros. A sua esposa, dependendo do regime de casamento, ela vai ser sua meeira e vai ser a sua herdeira. 2 ao mesmo tempo. O que o senhor pretende fazer? Quem vai ser o sucessor? Aí ele coça a cabeça e fala assim, doutor, o fulano de tal, o menino é um menino bom. Eu quero ver se eu deixo ele para estar na administração. Eu quero... Não é que eu quero priorizar ele, doutor, mas eu quero que ele toque os negócios. Você já entendeu quem é o sucessor. Veja, todos são herdeiros, mas nem todos são sucessores. E só para pegar esse ganchozinho aí também, a vantagem disso, dessa parte do sucessor, é que eu posso botar condições. Então, por exemplo, ó, eu vou passar a sucessão, a administração da empresa ou algo do tipo para você, contanto que você cumpra essas condições. Sei lá, se especializar, se formar, fazer não sei o quê, deixar de fazer algo. E você consegue colocar, eu não lembro como é que se chama isso no contrato, mas essas condições são interessantíssimas, né? Justamente para evitar aquela guerra, de quem é o quê. Aí você entra na governança corporativa. Isso. Aí você entra na governança corporativa. É perfeitamente possível. Mas aí eu finalizo respondendo a sua pergunta. Para quem é a holding? É para esse profissional, é para esse empresário, é para esse servidor público que nós conversamos, desde que a família esteja em condições normais. Eu não posso ter confusão na família. Eu não posso estar com briga. Eu não posso estar com... Não posso, Douglas, porque senão não vai atingir o objetivo. Meu irmão, e fazer o planejamento patrimonial é muito bacana. Porque quando a família está em paz, está em sintonia, tudo funciona. Tudo funciona. Por quê? O patriarca e a matriarca, eles vão dizer o que eles querem e nas reuniões que nós fazemos, a gente vai fazendo ata. E nessas atas você vai descrevendo o que foi combinado, o que foi acordado. E se está tudo em paz, o filho vai dizer, doutor, eu concordo com o papai. Papai conseguiu tudo. O papai conseguiu fazer esse patrimônio. Isso é mérito dele. Isso não é mérito nosso. Assim funciona o planejamento. Mas quando está a confusão, não adianta fazer hold, é melhor partir logo para o testamento, porque a dor vai ser menor. Excelente. E aí, eu não posso deixar de falar o seguinte, o filho, a filha, é maravilhoso no planejamento patrimonial, no planejamento familiar. E a nora e o genro? Então, a gente não pode esquecer deles, porque dependendo do regime de casamento, eles também são donos. E aonde eu queria entrar? Onde o regime de casamento importa nessa hora de a gente montar essa holding? O regime de casamento importa em tudo. E aí eu vou te dar apenas um exemplo. Se você vai montar uma holding, e aí você tem o papai e a mamãe, são os donos do dinheiro, né? A gente brinca assim, é os que mandam. Por mais que ele já tá idoso, né? Passou dos 60, passou dos 50, eles que mandam. O filho até brinca, Belido, você sabe, né? O papai é que manda, mas no fundo, Belido, o dinheiro tá comigo. Eu digo que o meu, ele tá no setor de conselheiro lá. Eu fico administração, ele é o conselheiro. Aí eu fico assim, rapaz, como você é enganado. Tu acha que o dinheiro tá na tua mão? Quem tá no controle é papai, mas às vezes o papai já tá bem idoso e não dá as coordenadas mais.
mas sempre há o respeito, né, com o papai e a mamãe. Vamos pensar o seguinte, esse papai e essa mamãe é casado no regime de comunhão universal. Se nós formos olhar para o Brasil, nós éramos uma sociedade extremamente patriarcal. Se nós pegarmos aí a década de 70, 80, a década de 60, como é que funcionava a família? O papai trabalhava e a mamãe era Dona de casa. dona de casa. Minha mãezinha foi dona de casa toda a vida. Meu pai sempre foi o provedor, o trabalhador, o empresário, o que teve a oportunidade de perder tudo e depois conquistar mais algumas coisinhas. Qual era o regime obrigatório? Regime de comunhão universal de bens. O que é o regime universal de bens? Simples. O que eu tenho antes, se eu casei agora, tudo se comunica. A mulher é dona do que eu tinha anteriormente, eu sou dono do que a mulher tinha anteriormente, do que a gente conquistar para frente vai ser dono de todos. Ou seja, o regime universal de bens era o obrigatório. Esse é um tipo de pensamento, é um tipo de hold que nós vamos trabalhar. Eu não posso ter os dois como sócio da holding. A lei não permite. Porque o que é de um é do outro. Como vai fazer sociedade, né? Se já é assim. O Código Civil proíbe. Você vai ter um tipo de hold. Aí agora, vamos para outra situação. O cidadão já é dos mais novos, ele não é casado, ele é união estável, sabe aquele solteirão? Ele Que junta as traias. Ele é aquele união estável, mas ele é aquele solteirão que foi bem sucedido. Ele vive com a mulher, nunca casou, já tem alguns filhos. Ele é união estável. Você sabia que união estável não é regime de casamento? Eu sou solteiro, união estável com fulano de tal. E aí, qual vai ser o regime desse cidadão? Comunhão parcial de bens. Opa, eu já tenho que ver aqui. O que ele tinha de patrimônio antes de começar a se relacionar com essa pessoa que ele vive em união estável? Pois é, Belido, em 2000 eu comecei a me relacionar com ela, mas em 2000 eu já tinha isso e isso. Nós temos que colocar esses bens no papel, porque esses bens não vai comunicar com a pessoa, com a companheira o qual ele vive, ele convive. Vai ter só os bens de 2000 para cá. Ele não começou o relacionamento em 2000? Então, vai ter esse relacionamento, vai ter que ver os bens que adquiriu de 2000 para cá. União estável é o regime comunhão parcial de bens. Já se configura de forma automática. Não Já se configura de forma automática. E é o pior regime que tem. Não comunhão parcial, união estável. Por quê? Hoje eu falo, qualquer pessoa que venha a casar no momento em que vivemos, 2024, 2020, 2010, acho que de 74 para cá, você já tem que, se você não escolher o regime vai ser comunhão parcial de bens. Quando eu casei, Douglas, eu não tinha esse conhecimento. E olha que eu já era contador há alguns anos. Eu nem escolhi regime. Quando eu peguei minha certidão, qual é o regime que veio? O Belido, certeza, quando conheceu esse processo, rapaz, deixei lá na minha certidão de casamento dar uma olhada. Putz, eu fiz besteira. De jeito nenhum. A minha esposa, pelo amor de Deus, a minha esposa é o meu porto seguro para dar sustentação a tudo que Deus nos deu, que a gente conquistou. E se Meu Deus marido nos também der é o vida meu e porto saúde... seguro, mas eu não tenho coragem de fazer comunhão total. E aí, voltamos lá. Hoje, você constituiu matrimônio. Se você não escolheu, vai vir comunhão parcial de bens. Olha que interessante. Comunhão parcial de bens a partir do momento que você constituiu o matrimônio. Eu tô falando agora do casamento. Casamento. União estável, não.
União estável, você fica na mão da decisão judicial. Você diz que começou a se relacionar com a mulher lá em dezembro de 2022. A mulher diz, mentira, em 2015 eu já andava na tua casa. Mas nós éramos só amigos. Mentira, você que não lembra. Olha essa foto. Entendi. Lembra do Facebook? Olha essa foto. Lembra? Mas moleque, não. Desde 2015 que a gente tá junto. Entendi. Olha que confusão. Confusão mesmo. Ou seja, união estável é o pior que tem. Porque você não consegue ter uma data definitiva. A não ser que está em acordo. Não, realmente. A gente se conheceu lá em 2022. E é verdade, 2022 a gente até teve aquele momento agradável. Você até dormiu na minha casa! Realmente foi 2022. Isso daí seria no mundo utópico, né? Aí eu te pergunto, existe isso? Em 1% dos casos, quem não, sabe? Não existe isso. E as cláusulas de incomunicabilidade no Vamos regime falar. de casamento? Vamos falar. Que eu conheço uma moça que ela era bem abastada, é profissional liberal, então ganha muito dinheiro. E quando ela casou, ela colocou na certidão de casamento dela essa cláusula de incomunicabilidade, mesmo após, para não misturar. Provavelmente, quando ela casou, ela escolheu o regime de separação total de bens. Então, veja, Douglas, eu deixei claro o que é a união estável. Deixei claro o que é a comunhão parcial de bens. E agora, por último, eu quero falar da separação total de bens. Hoje, quando eu vou ter a oportunidade de conversar com uma família, eu sou muito aberto, transparente. Primeiro, você nunca vai se reunir com toda a família. Você sempre conversa com o papai e com a mamãe. Primeiro. É o patriarca e a matriarca. Você começa a entender, Porque assim, a gente consegue entender o que o corpo está falando. Se você perceber assim, o senhor tem algum filho fora do casamento? Doutor, um negócio desse, isso é coisa que se pergunta? Tem grande chance de ter. Tu entendeu? Entendi. O que ele quis dizer pra mim é não. Mas eu já consegui, na sublinha, falar, peraí, ele se assustou muito. Não é pra se assustar. Meu amigo, o difícil é fazer. Se você fez o filho fora do casamento, assuma. Não tem o que fazer. Às vezes os filhos chegam pra mim, poxa, Belido, o que a gente pode fazer? Nós descobrimos que papai tem um outro filho, mamãe nem sabe ainda. Cara, não tem remédio, não. Não tem remédio. O mesmo direito que você, que trabalhou a vida inteira do lado do papai, tem aquele que nunca trabalhou e é filho fora do casamento. Eu aconselho, olha, você acha que é ruim aconselhar seus filhos a casar no regime de separação de bens? O que é isso, doutor? Aí você explica. Aí o dono do patrimônio diz, pois é esse que eu quero. Aí depois que você conversou e tal, aí vai fazer uma segunda reunião com a família. Aí na família você vai conversar sem as nora, sem o genro. É só mesmo o filho e a filha. E aí são solteiros, você vai explicar. Tem uns que falam assim, doutor, da minha vida cuida eu. Diz, eu não tô aqui para mandar na sua vida. Eu tô sendo pago para tentar te aconselhar. Mas você não é obrigado a seguir o meu conselho. Teu pai tá me pagando muito bem. Só não me pergunte quanto, porque ele pediu para não falar. Entendeu? E aí o cara fala, mas Belido, eu não sabia disso. Isso, pois é. Pô, Belido, mas eu tô namorando com fulana. Eu olho pro cara e falo, peraí, você tá namorando ou você tá união estável? Não, Belido, eu tô namorando. Cara, faça um contrato de namoro. Você tá doido, Belido? Cara, teu pai tem isso de patrimônio. Nós estamos falando aí de 1 milhão, 2, 10, 20, 50 milhões. Você tem que entender uma coisa. Você tá vivo hoje. Se essa pessoa com quem você tá namorando, você vier a morrer e tiver com ela, e mesmo que você não casou, e ela provar que tinha união estável, 50% de tudo que é devido a você é dela. Aí o cara treme na base.
Você tá doido, Belido? Eu não quero casar nunca com essa mulher. Eu falei, pois é, então faça contrato de namoro. Que é uma Douglas. coisa que não é normal, né, se ver. Eu acho que eu só vi isso naquele filme 50 Tons de Cinza, que ele faz o contrato lá, assina um contrato Talvez com a seja mulher. normal em outros países. Douglas, para nós que não temos dinheiro, isso não é normal. Olha, falou bem. Mas para famílias, Douglas, que têm patrimônio, ter conhecimento disso vale muito. Vale muito e você não tem noção da importância. Até porque, Belido, fazendo um adendo aqui, a holding nasceu na Inglaterra, mas ela se popularizou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Porque a população americana, ela poupa muito, tem um patrimônio relativamente considerável, e o ITCMD lá pode chegar a 50%. Metade do patrimônio. A partir de 18%. Gente, 18%. No Brasil, hoje, nós temos a maior alíquota 8. Então, já pensou? Você herda dos seus pais um patrimônio de 1 milhão e você precisa pagar 500 mil de ITCMD? É muito dinheiro. E quem herda, lembrando que quem herda nunca tem liquidez. Quase nunca tem liquidez. Então, ele vai precisar vender o bem para pagar o imposto e ficar com o troco. Se ele herdar no inventário, que é o pior das formas de você fazer a sucessão, ele ainda tem que pagar os 20%. Que tem a parte do advogado, tem a parte das taxas judiciais e tem os impostos. O que vai sobrar para ele? Você entendeu? Lá nos Estados Unidos é essa alíquota que você falou. No Brasil ainda... A alíquota máxima é 8%. Em Roraima é 4%. Então, assim, Douglas, a gente começa lá no direito de família a importância desses contratos. Contrato de aluguel. Ó, eu poderia aqui citar inúmeros casos que eu já estudei. E aí, assim, eu tenho muitos defeitos, eu sei disso. Mas eu tenho algumas... qual é o contrário de defeito? Algumas qualidades, virtudes. Algumas virtudes. qualidades. Eu gosto de estudar. Principalmente quando me interessa o assunto. Eu não tenho problema nenhum em passar um final de semana estudando. Aliás, faz parte da minha rotina estudar. No meu caso, eu ganho dinheiro com os meus estudos. E aí, eu posso citar casos aqui que você vai falar, Belido, eu não acredito. Vamos imaginar numa pessoa de 60 anos. 60 anos é velho ou é novo? Pra mim é novo. Hoje é novo, né? Extremamente novo. E aí você começa, tal, é viúvo, é viúva, do nada você conhece lá um de 65 anos, ficam amigos, e nessa amizade, por exemplo, na pandemia, você estava tão sozinho, solitário, e você fala assim, ô fulano, você não quer vir na minha casa? Não, tá na pandemia. Não, vem me visitar. Tá tanto tempo que a gente não se vê. O que nós somos? Amigos. E fulano vai na sua casa, você, mulher, tem 60. O galã tem 65, também viúvo. E ele fica na sua casa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5, 10 dias. Estão dormindo em quarto separado? Nada de dormir junto. E aí a filha única, chega e fala, mamãe, o que fulano tá fazendo? Minha filha é um amigo lá de Minas Gerais. Mamãe, fulano não pode ficar aqui em casa? A senhora é uma mulher solteira, tem 60 anos. E aí você fala, fulano, vai embora. Você não pode ficar aqui na casa da mamãe. Se não, daqui eu não vou embora não. Já tô com alguns meses, estou muito bem, sou amigo da mamãe. E agora? Vamos fazer uma escritura de que você é apenas amigo. Uma escritura de que não tem união estável. Ele fala, eu não vou fazer não. O cara não tem 1 centavo furado. Tá no apartamento da senhorinha que tem 60 anos, que esteja 70. E aí, de quem é o apartamento? Filha única. O apartamento é da senhora. Mas no frigir dos ovos é toda da filha, porque é filha única. Quando a mamãe partir... Tudo pra ela. Tudo pra ela. E agora tá o trem lá dentro da casa. Só um amigo. O que você vai fazer? Você tem que encontrar meios.
Primeiro caso, você tem que ir lá no cartório, fazer uma escritura pessoal, particular, dizendo que você não convive em união estável. Para deixar claro que quando você está no cartório, é público, tem fé pública. E aí, você vai doar aquele apartamento para sua filha? Você não pode doar. Não seria o melhor caminho você doar. Porque se você doar e ela morrer primeiro, o cidadão que entrou na sua casa com sua permissão, ele pode contestar na justiça e simplesmente trazer problema. Um dos caminhos, qual é o valor de mercado desse apartamento? Ah, é R$1 milhão. Opa, eu vou vender esse apartamento não por um valor mais barato para pagar um imposto menor. Eu vou vender por R$1 milhão e vou declarar que eu não vivo em união estável. Por quê? Porque eu tenho uma escritura pública que eu fiz no cartório. Eu estou dizendo, quando ela vende e lá ela declara que é viúva e não vive em união estável. O que prova isso? A escritura que ela já fez antes de vender. Ela vendeu pelo preço de mercado. Aí a coisa começou a melhorar. Porque ela vendeu para terceiros, ela não vendeu para a filha. Olha a sacada! Vendeu para terceiros e agora você tem o quê? Grana. Grana! Essa grana vai cair na conta de quem? Na conta da senhorinha que vendeu. Mas aí agora eu faço um contrato de administração de bem. Quem é que vai administrar esse bem? A filha. A filha vai administrar esse bem. Que bem nós estamos falando? Do apartamento, do dinheiro. Vai ficar na conta de quem? Não, eu transfiro tudo para minha filha. Deixo na continha da senhora só o suficiente para ela estar vivendo. Quem partir primeiro, o que tem da velhinha? Da velhinha não, da senhora? Só o dinheirinho em conta, mais nada. Ela pagou imposto sobre quanto? R$1 milhão. R$1 milhão. Quando o cidadão for contestar na justiça sobre a venda, primeiro, ela teve a escritura dizendo que é união estável. Ela fez a escritura antes ou depois que ela vendeu? Antes. Porque se fosse depois, não valeria. Já não valeria. Olha que é o direito. Isso é um dos casos que a gente pode trazer e mostrar a importância do contrato de namoro. Eu vou começar a relacionar com você? Vou. Eu tenho 60 anos. Não importa. O cidadão pode vir nessa casa aqui, com a sua permissão, fica um dia, 2, daqui a pouco ele está com 1 mês. E a grande maioria não sabe disso, Marina. A grande maioria, Douglas, só vai sentir essa dor com o processo judicial. Então você vê aí a importância dos contratos. Por exemplo, o contrato de namoro. É uma coisa que a gente não... É claro, né? Também muito pela esse já patamar fez contrato de namoro? Aliás, tu é casado, Douglas? Não, mas vai daqui uns dias, quem sabe, né? Você já fez contrato de namoro? Belido, vamos lá. A gente falou do que é holding, a importância da holding, como a holding pode ser estruturada, os problemas que podem ser causados com a holding, contrato de namoro, contrato de casamento. E é tanto assunto para falar de holding que a gente vai precisar que a gente vai ter que deixar isso pro próximo episódio, certo? Mas olha só, e a Marina tá doida para que chegue nesse episódio, que é onde a gente vai falar no que mexe mais, que é o bolso também, a questão de imposto, ITCMD, ITBI, IRPJ também dá para... E outras situações também que a gente vai entrar, porque ainda tem muita coisa para falar de holding. Então, Belido, obrigado demais por essas informações. Eu te aguardo no segundo episódio desse episódio gigantesco que a gente tá fazendo aqui, pra gente tratar mais sobre isso. Parte tá bom? 2, É sempre uma honra, tenha certeza, a gente poder discutir assuntos tão relevantes como nós falamos aqui. Com certeza, com todo prazer, eu vou estar na parte 2. Oh, coisa boa. Pessoal, acompanhe aí que ainda tem muita coisa pra gente falar, viu? Valeu, até mais. Tchau, tchau.